Olá, irmãos queridos. Eu sou a Sandra, da Face do Leão, do Ministério de Cura Face da Alma, e você está comigo no Intervalo com Deus. A palavra que eu trouxe hoje para você está no livro de Marcos, no capítulo 2, no versículo 1, mas eu vou estar lendo com você o versículo 7, onde diz assim: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão há um, que é Deus? Então, irmãos, Jesus nessa época, ele andava de cidade a cidade, fazendo milagres, curando pessoas, curando enfermidades como lepra, fazendo os milagres que Jesus fez. E em determinado momento, ele volta para a cidade dele, para a casa dele em Cafarnaum. E chegando na casa dele, uma multidão enorme de pessoas, sabendo que Jesus havia voltado a Cafarnaum, vão ao encontro dele. Imagine você, sabendo que Jesus está em um determinado lugar, se você também não iria ao encontro dele. Então, pessoas de várias regiões ali da redondeza foram ter com ele. E a porta da casa onde ele estava ficou cheia de pessoas que buscavam encostar nele, encostar nas vestes dele, ouvir uma palavra dele, porque sabiam que dele saía virtude, a oportunidade de serem curadas, a oportunidade de ouvir dele uma palavra de bênção, uma palavra de cura, uma palavra de ânimo. E certo paralítico, que há muitos anos se encontrava nessa situação, para ele era impossível por si só chegar próximo de Jesus, tamanha a multidão de pessoas que se encontravam em torno do Senhor. Então 4 amigos dele fizeram como se fosse uma cama, uma maca, colocaram o paralítico e foram para tentar se aproximar do Senhor em busca de uma cura para essa paralisia. Mas é lógico que foi impossível se achegarem tão próximos do Senhor. E então, esses amigos, com tanto interesse que a cura viesse sobre o corpo físico desse paralítico, calcularam o lugar exato onde Jesus estava na casa. Subiram ao telhado e fizeram um buraco no telhado e desceram a maca com o paralítico exatamente onde Jesus se encontrava. E Jesus, pelos olhos espirituais, viu toda essa movimentação dos amigos e do paralítico tentando se aproximar dele. E Jesus então fala com ele assim: Filho, os teus pecados estão perdoados. E então alguns escribas que ouviram Jesus falando isso, falam esse versículo que eu li com você. Por que fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Porque esses escribas não reconheciam em Jesus o Deus Todo-Poderoso. Então, só Deus tinha poder para perdoar pecados e Jesus não, porque eles não viam em Jesus a figura de um Deus. Então, Jesus, entendendo o que estava se passando na hora, diz então ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, naturalmente, o paralítico foi curado da paralisia e perdoado dos pecados. Irmãos, pensa comigo. Curar enfermidades para Jesus era uma coisa habitual. Ele andava de cidade em cidades curando enfermidades, como lepra, como hemorragias de sangue, como paralisia. Isso para ele, ressuscitando pessoas, isso já era natural. Agora, perdoar pecados era a coisa mais importante, porque só Deus tem poder para perdoar pecados. E ele envia seu Filho único, Jesus, para que morresse uma morte de cruz no madeiro, para que eu e você fôssemos perdoados. Então, mais importante do que curar enfermidades era nos dar a salvação, o perdão dos nossos pecados. E o nosso Deus, na figura de Jesus, vem trazer isso para mim e para você. Não só a cura das nossas enfermidades físicas e da alma, mas a nossa salvação. Eu quero que você creia nisso. Vamos orar? Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Te agradecemos pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, de forma imerecida, Pai.
Obrigada porque o Senhor levou sobre si todas as nossas pisaduras, Pai, e por isso nós fomos curados, nós fomos sarados, Pai. Pai, nós recebemos do Senhor a salvação, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Rei, Pai. E nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que traga sobre as nossas mentes o entendimento, Senhor, do sacrifício de salvação que o Senhor fez por nós, Pai. Que o Senhor traga o convencimento aos nossos entes familiares que ainda não foram salvos, Pai. Nós oramos e clamamos ao Senhor pela nossa família. Nós queremos poder dizer, eu e minha família servimos ao Senhor, Pai. Nós colocamos diante do Senhor todos os nossos familiares, os nossos cônjuges, filhos, irmãos, pais, e clamamos ao Senhor que os convença, Senhor, do pecado e que os dê a salvação. Em nome de Jesus, que você possa ser abençoado. Muito obrigada.